Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa unidade 5 da apostila de História, né? A unidade que se chama Onde está a História? Lá na página 90, nós temos uma imagem de uma cidade e na página 91 também. Olha só, vocês acham que essas imagens retratam construções antigas ou construções atuais? Será que ao caminharmos por esse lugar aqui, ó, a gente consegue identificar a história deste lugar? Ou será que a gente só vai conseguir saber a história desse lugar por meio de leitura de livros? Eu acho que não. Eu acho que a gente consegue, temos várias formas de identificar a história desse lugar, certo? Então, uma das formas é, né, visitar o lugar. Mas também, e por meio de livros também, a gente pode saber a história desse lugar, certo? Então, vamos agora acompanhar a leitura lá na página 92, com bastante atenção, tá? Você já aprendeu que a história está em todos os lugares e que podemos investigá-la por meio de diferentes tipos de fontes. Mas como identificamos essas fontes no lugar onde vivemos? Olha só, vamos observar essas imagens. O que nós temos aqui nessa imagem? Temos uma criança e provavelmente a sua avó, né? E o que elas estão usando aqui? O que elas têm aqui na mão? Um álbum de fotografias. Será que essas fotografias têm uma história? São registros? São fontes históricas, né? Provavelmente a avó está mostrando essas imagens e contando o que havia acontecido, o que aconteceu quando foram feitas essas fotos. Já nessa outra imagem, ó, nós temos uma criança conversando também. Será que essa pessoa está contando uma história também, contando algo, um registro de forma oral para essa criança? Ou será que pode ser ao contrário também, né? São fontes orais, né? Estão conversando. Aqui nós temos, ó, parece um desfile, alguma apresentação cultural. E essas apresentações culturais também trazem histórias, trazem registros. Já nesta imagem, a criança está o quê? Utilizando um livro, fazendo a leitura, ó, da história do Brasil. Então, também é um tipo de fonte histórica, né? Agora, lá na página 93, caminhando e conhecendo a história. O local onde vivemos guarda muitas histórias e, na maioria das vezes, podemos identificar elementos do passado quando caminhamos pelas ruas e praças. Existem algumas cidades que foram construídas há muito tempo e até hoje conservam características do passado. Uma das características que mais chamam a atenção nesses locais são as ruas estreitas e feitas com calçamento em pedra. Isso acontece porque na época em que essas cidades foram construídas, não eram necessárias ruas largas ou calçadas para pedestres, já que os automóveis ainda não existiam. Olha só, são ruas bem estreitas e podem observar que são feitas de pedras, né? Isso aqui é uma rua da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Já os monumentos históricos são construídos para homenagear uma pessoa, um grupo ou algum acontecimento importante de determinada região e geralmente estão localizados em praças, né, que é um local público onde muitas pessoas vão lá e conseguem
ver. Observe na imagem a seguir um monumento que fica na cidade de Manaus. Ele simboliza a abertura dos portos do Amazonas ao comércio e à navegação estrangeira. Olha que lindo esse monumento. Agora vamos na página 95. Os historiadores são bons observadores. Ao analisar as fotografias, por exemplo, eles precisam estar atentos a muitos detalhes. Observe uma foto atual da Praça Tiradentes, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, aqui tem uma imagem atual, tá? Uma imagem atual da Praça Tiradentes, que fica na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Agora, observe as imagens a seguir e marque um X na fotografia que retrata a Praça Tiradentes no passado. Depois circule na imagem antiga e na atual, o que você identificou para chegar a essa resposta. Então, vocês observaram a imagem atual. Agora, vamos observar essas duas. Qual dessas duas imagens se refere a essa imagem no passado? Se você, por exemplo, você vai marcar uma. Aí você vai ver o que te fez acreditar que essa imagem é a mesma de cima, a mesma que está aqui atual. O que fez você ver? Qual o detalhe, qual a característica que fez você pensar que é essa? E aí você vai circular essa parte que te fez acreditar que é a mesma imagem. Agora na página 96. Muitas cidades do Brasil preservam características do passado por meio de suas construções. Entre as construções mais antigas do Brasil estão as moradias coloniais, cujas principais características são janelas e portas de frente para a rua e a aproximação lateral de uma moradia com a outra. Então, olha aqui, vamos observar. As portas e as janelas são de frente para a rua e uma casa é grudadinha na outra. Olha só, não tem muro, né? Igual a maioria das casas tem, portões. Esse aqui, ó, moradias coloniais da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. A história de cada um. As memórias das pessoas também servem como fontes históricas. Elas podem, por exemplo, trazer informações sobre o passado da família ou sobre alguma característica cultural do grupo a que a pessoa pertence. Agora, gente, vocês vão acompanhar comigo o relato, tá? O depoimento de Yaguaré Yamã, da aldeia indígena de Ambetué, localizada no estado do Amazonas. Vamos lá, prestem bastante atenção. A primeira vez que eu fui à cidade, tinha uns 7, 8 anos. Fomos numa canoa feita por uns trançados. Os homens é que tinham que remar. Sorte minha, porque eu ainda era criança e não precisava estar enfrentando 7 horas de viagem remando. E diferente dos brancos daquela época, a gente viajava por dentro dos lagos, que era mais rápido, era melhor. A gente não costumava remar a rio aberto, sempre pelos lagos. Quando chegamos a Parintins, umas 6 para 7 horas da noite, eu nunca tinha visto aquela quantidade de luzes. Aquilo
Era um mundo novo para mim. Foi, nossa, não digo que foi amor à primeira vista, mas foi uma coisa que marcou bastante. Número 1. Sobre o depoimento de Yaguaré-Yamã, relatando sua primeira viagem à cidade, responda. Letra A. Quantos anos ele tinha? Qual o meio de transporte que ele usou? Quanto tempo durou a viagem? Por qual caminho ele viajou? Então, se vocês ainda estiverem com dúvidas, vocês têm que voltar e fazer a leitura aqui do relato, tá bom? Com bastante atenção para fazer a interpretação. Em seu relato, Yaguaré-Yamã conta um acontecimento que marcou a sua vida. Quando chegou a Parintins à noite e viu as luzes da cidade pela primeira vez. E você, tem alguma memória que tenha marcado a sua vida? Tem alguma coisa que te aconteceu que ficou marcado? Que sempre que alguém fala de alguma coisa importante, você lembra desse fato? Então, vocês vão pensar e vão conversar com a família de vocês, tá? Porque agora não tem como a gente dividir isso com os colegas. Na página 98, você sabia? Olha só, no Brasil existe um museu chamado Museu da Pessoa. Trata-se de um museu virtual, ou seja, podemos visitá-lo através da internet. Nesse museu, é possível conhecer muitas histórias que são registradas por meio de relatos orais e escritos. Quando as comunidades criam seus próprios museus. Para contar e preservar a história dos lugares, muitas comunidades se organizam e criam seus próprios museus. Um exemplo desse tipo de museu é o Museu da Maré, localizado na comunidade do Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Ao visitar esse museu, é possível conhecer muitas histórias da comunidade. Olha só que gracinha, tanto que é lindo, gente. Agora, vocês vão responder, a atividade que a tia explicou, com muita atenção, com muito capricho. E na próxima aula a gente continua com essa unidade da apostila de história, certinho? Um grande beijo, tá?